Salve, salve, galera! Estamos aqui reunidos para presenteá-los com uma introdução um pouco do que vai ser abordado na mentoria de Quimbanda. Eu me chamo Tata Francisco, sou mestre de Quimbanda Nagô e o objetivo desse vídeo é abordar o contexto histórico e a formação, tudo que foi necessário, os acontecimentos, alguns acontecimentos que foram necessários até a formação do que nós temos hoje como culto de Quimbanda, tá? Então, em terra de Pindorama, Brasil, já bem no início, aí quando começou aí a ter as primeiras atividades aí, que a vinda dos escravos, né, pela diáspora, e a chegada deles data aí entre 1530 e 1540. E os primeiros a chegarem aqui foram os Bantus, né? Os Bantus vieram de uma região ali da África, que da região ali, hoje nós temos o Congo, a Angola, mas naquela época não tinha ainda essas regiões com estes nomes ainda. Nós tinha lá já o rei. Bom, então, com a chegada dos Bantus no Brasil, começa aí a primeira leva, a primeira formação do que nós temos hoje como ancestralidade. Porque o brasileiro, ele tem um ancestral banto. Não só o banto, mas o indígena também. O banto, quando chegou aqui no Brasil, ele encontrou um ambiente inóspito, hostil, bem diferente do que aconteceu há quase 300 anos depois com a chegada dos iorubás. Então, os Bantus, eles trouxeram um culto, que é o culto ao ancestral divinizado, o culto ao ancestral e também as práticas de fazer uma comunicação com esse ancestral. Ainda em África, lá, falando do ponto de vista antes da diáspora, nós temos aí o Quimbanda, né? O Quimbanda em África, ele é o médico, é o curandeiro, é o feiticeiro em África. Quimbanda é a junção de duas palavras. Quimbanda significa grande cura. Devemos lembrar que do ponto de vista afro, inclusive o ameríndio também, a cura, ela não se restringe apenas à questão física, espiritual, emocional também. Então, ainda em África, lá, a função do Quimbanda era fazer a intermediação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Só que esta atividade, para que ele se tornasse um Quimbanda de fato, ele passava por vários treinamentos, anos de práticas, e ele tinha que ter um conhecimento muito profundo sobre oraculação, sobre ervas e sobre como lidar com os espíritos que estavam ali interagindo no mundo dos vivos. Porque em África, se eu tinha pessoas doentes, se eu tinha família, homens ou mulheres que não conseguiam gerar filhos, lavouras que não iam para frente, animais que morriam, se consultavam o Quimbanda procuravam um Quimbanda para que este pudesse fazer uma pesquisa oracular e pudesse intermediar, apaziguar, entender o que estava acontecendo com essa família, com essa comunidade. Lembrando que cada comunidade ele tinha ali um curandeiro, um Quimbanda. E a ele era dada essa função. Bom,
Mas no Brasil, em terra de Pindorama aqui, essa função ela foi sofrendo modificações e adaptações, porque ele já não estava mais no continente africano, em solo africano. Tudo era diferente. A língua, as pessoas com que eles se relacionavam eram diferentes. Por quê? Devemos lembrar que não foram apenas os bantus. Bantus é um grupo muito vasto. Temos aí vários dialetos dentro do Bantu. Congo, Kikongo, Bakongo. E eles tiveram que, de forma forçada, porque eles vieram para o Brasil de forma forçada, eles tiveram que manter relações, fazer amizade, tá? Houve aí uma mescla entre famílias e acabou também mesclando o próprio culto. Mas enfim, na sua essência, o Kimbanda em África, a função dele era fazer essa intermediação e procurar apaziguar qualquer situação, seja ela a nível físico ou espiritual. Chegando em terras brasileiras, por meio do processo que houve, a escravidão, eles aqui encontraram animais diferentes, uma fauna diferente, uma flora diferente, e estavam num contexto totalmente diferente, porque eles estavam aqui na condição de escravos, ou seja, o ir e vir, a liberdade de culto, foi cesseada pelo seu opressor, pelo branco. E o branco, ele tinha, já tinha com ele aquela intenção de se apropriar daquela cultura, demonizando a mesma, e impondo suas regras, modo de culto, impondo a forma de lidar com o mundo espiritual. Estou falando da questão cristã católica. Tá? Então, isso lá na frente já começa a questão do sincretismo, que foi algo forçado e que hoje não é nem mais necessário. Enfim. Mas então, o negro, o africano, chega no Brasil e ele encontra, além da fauna e da flora, um brasileiro, o ameríndio, o povo originário que já estava aqui no Brasil. Este sim, já habitado com o território, habitado com as plantas, os animais, pôde fazer facilitar, de certa forma, para que o escravo vindo de África tivesse também acesso às informações que eram necessárias para que ele pudesse fazer as adaptações. Por isso que eu costumo falar, a Quimbanda, que esse nome, o termo Quimbanda, como se tem hoje, não era comum nessa época, mas existia já as primeiras práticas religiosas e o índio também pôde dar a sua contribuição para que o escravo pudesse ter acesso à mata, acesso aos reinos da natureza, que também, além do ancestral divinizado, é um local de culto. Por que eu digo isso? Porque o ambiente para o umbandista, para o quimbandeiro, para o candomblecista, ele é vivo, ele é animado. Ou seja, eu tenho seres, força da natureza, eu tenho seres vivos na mata, na encruzilhada, na praia, na água, na beira do rio, na pedreira. Então eu tenho seres que estão ali e estão ali desempenhando um papel importantíssimo do ponto de vista espiritual. E o Quimbanda, ele tem acesso a esses reinos, oculto aos olhos profanos. Enfim, então eu falo, Quimbanda, na sua origem,
afro-ameríndio. E já no final, na sua formação, eu tenho aí a afro-ameríndio europeia, porque eu tenho aí também a influência da magia europeia na formação do que nós temos hoje como quimbanda. Então, é impossível eu encontrar o culto da forma como nós fazemos em terra brasileira, encontrar em outro local, na África, por exemplo. Mas também é importante frisar e falar para vocês a seguinte informação. Muitos desses escravos já chegaram aqui no Brasil como escravos, já com a ideia de que o culto deles era algo que era visto como ruim, malévolo, algo tenebroso e mal visto por Deus. E essa visão foi imposta pelo seu algoz, que foi quem? O branco, que foi lá e, de certa forma, e foi lá e desvirtuou já em terra africana. Antes de vir para o Brasil, já começou o processo de apropriação, e nós sabemos que aquele que se apropria de uma cultura do ponto de vista religioso, eles fazem o que? Eles rebaixam os seus deuses a níveis, eu vou dizer aqui, demônios, usar o termo aqui, demônios, usar o termo aqui, esse termo que vem de uma palavra daimon. Então eles rebaixam esses deuses, essas divindades, essas entidades, para que se comece aí a formar a questão até da dualidade, né? Que se formou, bem e mal. Mas enfim. Então nós temos esse cenário no início. Afro-ameríndio, quimbanda. Bom, outro ponto importante se falar é que bem no início já começou as primeiras revoltas. O primeiro a se rebelar contra o sistema de trabalho escravo foi o próprio índio. Houve guerras, massacres, e o índio ele não se adaptou de forma alguma. E para o índio, era mais fácil ele se rebelar, fugir, porque ele conhecia a mata, o território. Então, mesmo pro capitão do mato ali, as pessoas que eram responsáveis, o capataz responsável por fazer a fiscalização do trabalho, era extremamente difícil eles encontrarem os fugitivos, porque eles conheciam, tá? E aí eu tenho a formação dos primeiros grupos aí de fugitivos indígenas, e os negros que também passaram a se rebelar e fugir, começaram a formar as primeiras comunidades, que daí vem se originar os quilombos, os primeiros quilombos. Eu tive a oportunidade de visitar o Quilombo dos Palmares, salvo engano fica o nome lá do local, é Serra da Barriga, em Maceió, Alagoas, lá. Salvo engano, a formação dele foi em 1615, né? Quilombo significa resistência, né? Então, acampamento de guerra. E quem começou a formar os quilombos eram os negros que fugiam, se rebelavam contra o sistema. Na sua maioria, bantus, na sua grande maioria. Só que não eram apenas os negros que estavam dentro, ali, protegidos nos quilombos. Se tinha também ali índio, pessoas do próprio clérigo também, que, vendo as atrocidades que se faziam contra os negros, se rebelaram ou cruzaram os braços e decidiram não mais participar desse processo. Pessoas que eram mandadas para cumprir pena no Brasil, que eram deportadas de Portugal, principalmente, vinham para cá. Ciganos,
né? Então eu tenho o índio, o negro e o branco também ali na formação dos quilombos. Ou seja, se eu falo que eu tenho a formação da quimbanda é afro-ameríndio europeia hoje, mas lá atrás, nos quilombos eu já tinha já a presença do branco também, porque não foi só o índio e nem tanto só o negro que foram oprimidos. O branco também, na sua minoria, mas foi. Então, prosseguindo, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu estou tentando contar um pouco do contexto histórico. Por quê? Eu sempre recomendo qualquer prática espiritual, qualquer denominação, seja quimbanda, candomblé, umbanda, jurema, antes de você entrar, ou mesmo depois que entrar, procure entender o contexto histórico, o contexto que levou à formação daquela prática espiritual. Porque hoje as pessoas querem muito aprender a fazer a magia, querem muito aprender, meter a mão na massa, entender, mas o contexto histórico é fundamental. Eu tenho que saber a minha origem. Então, voltando à questão do ancestral. Ancestralidade, que é uma palavra que se fala muito hoje em dia, eu quero até deixar claro para vocês que ancestralidade está ligada à questão sanguínea, DNA. Ancestralidade está relacionado a isso. Ancestralidade, na sua essência, ela não está primeiramente relacionada à questão espiritual, mas sim a uma descendência que está ligada ao DNA. O brasileiro, ele tem uma miscigenação. Nós somos frutos de uma mistura. Claro que eu tenho predominância de índio em um local, predominância de europeu em um e predominância de negro em outro. Mas eu tenho os três ali. Então, quando eu falo no culto de ancestral divinizado, que era uma prática em África, que eu tinha a figura lá do quimbanda, que fazia essa intermediação, lá eu tinha uma questão espiritual e sanguínea, porque a comunidade, para o africano lá, a questão espiritual e a questão material, elas não eram separadas. A todo momento, o africano ele vive a questão espiritual, ao acordar, ao dormir, no alimento, a vida, no relacionamento com as outras pessoas, tudo tem um contexto espiritual. Tanto é que quando um ponto desse, aí, por exemplo, a pessoa não consegue ter filho, a pessoa não consegue procriar, a pessoa não consegue formar a família, ela não consegue se colocar na comunidade, ser próspero, se consulta o quimbanda, e o quimbanda vai consultar um ancestral daquela comunidade, daquela família, para tentar fazer intermediação. Mas no Brasil, principalmente hoje, como é que funciona? Vai ter esse mesmo processo? Eu vou ter um ancestral sanguíneo, todo mundo tem um ancestral sanguíneo que foi um pajé, um quimbandeiro, um tata, um nhinganga? Todos tiveram isso? Com certeza não. Eu vou fazer um adendo aqui sobre a questão da ancestralidade, que muda do contexto de África para o Brasil. Eu faço um culto aqui, desenvolvo um culto de pagelância cabocla. E dentro até do culto de pagelância cabocla, que nós cultuamos encantados, vocês vão entender como essa diferença. Veja bem, o pajé, ele pode se tornar pajé por duas vias. Ele nasce pajé. Ele passa por uma série de procedimentos, processos, ainda em vida, ainda na sua infância, que vai levá-lo a ele se tornar um pajé. Mas,
uma pessoa que tem interesse em estudar a pagelância, mas não passou pelos mesmos processos que o pajé passou ainda no início da sua vida, ele pode aprender ele pode aprender a prática da pagelância, mas ele não vai ser um pajé, ele vai se tornar um curador, um rezador, mas ele vai ter assistência de encantados nas suas práticas por agrado. Então, através do agrado, ele se torna um curador, um rezador, e ele vai desenvolver as práticas, de pagelância cabocla, com a assistência de um encantado, por meio do agrado. Diferente do que acontece em África. Aqui nós temos o culto. Tá? Vejamos, ainda nem falei ainda tanto da questão de quais são esses espíritos, mas assim, falando um pouco sobre essa questão ainda, vamos lá. Aí você tem uma pessoa que, de repente, desenvolveu aquela vontade de entrar para uma família de quimbanda. Uma pessoa que desenvolveu o interesse em conhecer a quimbanda. Mas na sua família nunca houve um bandista, candomblessista, pajé, nunca houve alguém que tivesse tido contato com essas práticas. Mas ele pode se tornar um praticante e ter assistência de um ancestral. Mas esse ancestral vai ser um ancestral divinizado da comunidade? Alguém ligado a ele de forma, pelo DNA dele? Não. Ele, através do desenvolvimento do culto, através da fundamentação do culto, do relacionamento dele com esses espíritos, que eu ainda nem classifiquei eles como preto velho, caboclo, exu ou pombogira, não. De forma geral, o espírito. Então, através do contato, do estudo, em uma comunidade, por exemplo, uma família de quimbanda, ele vai conseguir, através também de agrado, atrair esses espíritos que vão responder para ele conforme as práticas que ele vai aprender durante o seu desenvolvimento. Então, falar hoje que eu tenho um Exu ancestral, eu tenho uma pombogira ancestral, eu tenho um caboclo ancestral, eu tenho um preto velho ancestral, não estou dizendo que não possa ter, mas é muito difícil. É muito difícil. Você precisa ter uma linhagem sanguínea para dizer que tem um ancestral. Tá? Quando você fala ancestral divinizado, você vai divinizar um espírito dentro de uma comunidade. Mas ele entrou por outras vias, que diferente do que acontece em África. Diferente. Vou dar um exemplo aqui. A minha família de candomblé tem um ancestral que foi uma africana que veio de Gana, e a data da chegada dela em terra brasileira data, salvo engano, de 1834. E veio toda uma geração e geração que veio se formando para que eu pudesse falar, temos um ancestral, temos alguém que lá atrás pôde fomentar algo que nós estamos alimentando até hoje. Podemos falar isso. Tá? Não foi possível, através de estudo, mapear a família dela no continente africano. Mas
temos toda uma prova histórica da chegada dela aqui e ela começou toda uma linhagem. Bom, então espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Eu posso sim. Alguém que não tem, nunca teve contato e começa a estudar, vai desenvolver uma família de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ele vai ter assistência espiritual de um ancestral divinizado, sim, mas do contexto espiritual de comunidade, não do contexto ancestral ligado ao DNA dele, tá? Espero que tenha entendido. Vamos lá. Não, até agora eu não falei de Exu, Pombogira, nem Caboclo, nem Preto Velho, tá? Hoje as quimbandas, elas estão fomentadas, elas estão crescendo em torno de dois nomes, Exu e Pombogira. Mas na sua essência, antes mesmo da utilização da quimbanda como nós temos hoje, não era dessa forma. Não era. Por quê? Vejam bem, o Bantu veio para o Brasil já 1500, 1600, e o Iorubá, que trouxe a ideia de Exu, chegou 300 anos depois, mas já existia um culto aqui no Brasil. E existe um correspondente masculino no culto Bantu, Candomblé de Angola, Nipambugila, que sofreu um processo e é masculino, que sofreu um processo, uma corruptela do nome, e virou o lado, o feminino de Exu, Pombogira. Mas, na sua essência, ele é masculino. O que eu quero dizer isso para você? Qual é a minha intenção em estar abordando esse tema para vocês? É mostrar para vocês que hoje, nas casas de quimbanda, dificilmente vocês vão encontrar, mas existe, a manifestação do preto velho, do caboclo quimbandeiro. Mas eles caíram em desuso. Mas na sua essência, na formação do que nós temos hoje, na raiz, na tradição, eles, além de estarem presentes, eles foram os verdadeiros mantenedores. Foram eles os responsáveis por manter a tradição viva. Como no Brasil nós sofremos, além da questão do sincretismo, aqui também ocorreu a questão do amalgamento das religiões e culturas. Então, era de se esperar que o contato entre os malês, bantus, iorubás, nagôs, cambindas, entre outros aí, gerassem o que nós temos hoje como culto afro-ameríndio europeu. Mas, voltando para falar a questão do Exu e da Pombogira, a Pombogira, ela foi originada de quê? O nome foi uma corruptela de um inquice. No Brasil, nós temos a tradição de cultuar o orixá pelo povo iorubá, o inquice pelo Angola e o vodum pelo Jeje. E o ancestral divinizado, que foram os primeiros a serem cultuados de forma que pelo estrangeiro que veio para o Brasil, que foram os escravos. Por que eu falo estrangeiros que vieram? Porque aqui, através dos ameríndios, já existia aqui um culto a Tupã, Tupi, Si, Ceci, são entre outras divindades ameríndios. Mas os povos originários, na sua cultura, eles também foram o quê?
a sua cultura também foi apropriada e rebaixada. Por quê que eu falo isso? Se a gente for estudar a história, eu vou encontrar mitos e lendas, ou seja, os deuses dos tupis, guaranis, dos tupinambás, entre outros, foram categorizados como lendas e até como folclore, mas na sua essência, deuses, Anhangá, entre outros aí, que estão até inclusive presentes em algumas ramificações do culto de pagelância. Estão presentes e de forma autóctone, vivo ainda. Então, assim, na sua essência, eu não posso dizer que um culto de quimbanda, tradicionalmente falando, ele se restringe apenas ao culto de Exu e Pombogira. Não é isso. Não. Eu tenho caboclo, tenho um preto velho quimbandeiro, que mantiveram o culto aí vivo, tá? E Urubá, 300 anos depois que trouxe o nome Exu, Orixá, Exu. Mas assim, é funcional? Existe a pombogira? Claro que sim. Claro que sim. Espíritos mortos que foram divinizados, eles respondem sim como Exus e pombogiras, com certeza. Mas não só eles. Temos aí os nhangangas e os tatas aí, os pretos velhos. Inclusive, o chefe da minha casa de quimbanda é um preto velho. Não é o Exu. O meu Exu é Marabô Toquinho. Mas o chefe da casa, de todo o terreiro aqui, é um preto velho, que responde tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Isso é um outro ponto também que eu acho interessante. Eu não quero aqui, não é intenção minha desmistificar ou mudar o pensamento de ninguém. Eu costumo falar que na minha casa eu faço o que é correto, na casa do outro eu não digo que é errado, só é diferente do que eu faço. Só é diferente. Enfim, vamos avançar mais um pouco. Do ponto de vista da quimbanda, na nossa família nós entendemos que a quimbanda Nagô é a mãe de todas as quimbandas. É a mãe de todas as quimbandas. Na nossa família. Respeito a opinião de cada família, cada casa, mas na nossa opinião, da nossa família é essa. E nós temos aí maioral na nossa família, o culto? Sim. Temos o culto à Trindade? Sim, também. Nós temos. Temos o culto a Jererê? Também. Nós temos. E Jererê, assim como a Trindade, é um dos pilares de sustentação do nosso culto. Na verdade, eu queria até comentar aqui que antes de se falar em Trindade, antes de eu ter conhecimento sobre Trindade, sobre o culto, a Trindade, a maioral, que eu falo maioral porque não é Exu maioral, é maioral. Quem mantém todo o culto, quem organiza o culto, quem é responsável por trazer a organização ao culto é um mistério. E esse mistério tem um nome. E esse nome é maioral, não é Exu maioral. Não é, é maioral. E nós temos um grande mantenedor do nosso culto, tanto que todo iniciado na nossa família, ele é pactuado com ele também, que é com Exu Jererê, rei de Ganga. Rei de Ganga. Mas vamos lá. Espero não estar perdendo tanto foco. Que a intenção aqui é explanar um pouco, porque a gente tem a mentoria para lançar, mas é só explanar um pouco do que vai ser falado.
Então, na nossa família, o culto, o desenvolver, a pactuação, a primeira pactuação é com o Exu Jererê. Quimbanda Nagô ou Quimbanda Jererê tem que ter o culto a Jererê. Nós defendemos a ideia de que não existe Quimbanda Nagô sem o culto de Jererê. Porque se eu tenho uma Quimbanda Nagô, onde eu só tenho culto à Trindade e Maioral, então cadê a tradição? Porque a Quimbanda Nagô, na sua gênese, na sua formação, no seu início, eu tenho aí a presença de o culto a Jererê. Na nossa família, de forma tradicional e por várias gerações, nós mantemos o culto, a louvação a este poderoso Exu. Falando mais um pouco sobre a questão da ancestralidade, né? É correto eu falar que o meu Exu é ancestral? A minha pombogira é ancestral? Depende. Como eu falei no início, ancestralidade está ligada à questão sanguínea, DNA. O que vai ser feito é a entrada quando se inicia alguém na casa, esse que vai iniciar, ele vai desenvolver um culto. E durante a oraculação, ou até mesmo a manifestação mediúnica, que é o oráculo de Exu mais fiel, fidedigno, que é a entidade manifestada no médium ou em alguém na casa, e vai passar as informações necessárias até a gente conseguir fechar de fato quem é o Exu e a pombogira, que vai passar a responder na vida do recém-pactuado a partir de então. Então, aquele casal de Exu, os dois Exus, que ainda tem uma questão ainda que eu vou falar futuramente, que é sobre a questão do culto, né, que se fala sobre o casal de Exu tutelar, Exu e pombogira, enfim. Então, aquele Exu que se manifestou, incorporou e confirmou no jogo, ele vai ser o quê? Vai ser preparado o ambiente espiritual e o ambiente físico. Quando eu falo ambiente físico, que vai ser o assentamento de forma física e que vai ser preparado para ser o quê? Um local de culto. E aquele morto passa a ser divinizado e passa a responder de forma de ancestral divinizado e espiritual, não sanguíneo, porque ancestralidade é DNA, é sangue. Então, quando vocês ouvirem falar, o meu ancestral é Exu, é pombogira, tomem cuidado, não é bem assim. Então, a gente tem que analisar cada caso. Enfim, olha só, na nossa casa, nossa família, a gente tem sempre aquela máxima, né, de fazer a aproximação, primeiramente, do recém-iniciado com o Exu, que foi pactuado com ele, e daí então ele começa a desenvolver um culto familiar, pessoal, particular. Cabe ao sacerdote orientá-lo como ele deve proceder com esse culto. Lembrando que a última palavra sempre vai ser do oráculo, quando é feita a oraculação desprovida de segundas intenções ou de interesse, seja qual for ele. Eu tenho que saber fazer a leitura, eu tenho que saber lidar e tratar com essa questão, porque eu estou lidando com uma vida ali, uma pessoa. Então nós recebemos aqui na casa pessoas que vêm da Umbanda, pessoas que vêm da Mina, que já têm uma história com Exu e pombogira. Frequentemente perguntam, o meu Exu da Umbanda é o Exu, por exemplo, Exu Tranca-Rua. Esse Exu ele vai passar a responder na Quimbanda? Não sei. Dificilmente acontece, mas já teve situações que aconteceu. Mas, geralmente, outro Exu ou o casal de Exu vai passar a responder na vida dele a partir daquele momento. Mas isso não significa que ele vai ter que abandonar as suas práticas anteriores.
Também não vou falar, não cabe a mim falar aqui, que o culto a Quimbanda vai ser mais forte que o culto de Umbanda. Isso aí é uma prática que nós combatemos, porque não é isso. Não é isso. Quem vai dar força, poder, destreza e habilidade vai ser o próprio iniciado no seu desenvolver. No seu desenvolver, eu não posso dizer que o Exu de Quimbanda é mais forte que o Exu que está manifestado na Umbanda. Eu não posso atribuir ao fato de que por eu usar menga, chorô, sangue, e o Exu vai responder de forma melhor do que na Umbanda. Mas existe o quê? Eu vou ter que respeitar o quê? A questão da entidade. Porque assim como o ser humano tem ali uma propensão, um gosto, ele tem ali uma habilidade, um traquejo, a entidade também vai ter. Mas aí quem está orientando no desenvolver vai ter que saber lidar e conversar com a entidade para entender. Existe uma simbiose, existe uma conexão. Cabe ao sacerdote facilitar essa conexão. Através de quê? Conversar com a entidade manifestada, com o oráculo. E isso vai trazer o que? Sucesso, tanto para casa, tanto para o sacerdote e tanto também para quem está iniciando o seu caminhar. Eu falei anteriormente, mais cedo, que quem responde na casa é um preto velho quimbandeiro. Quimbandeiro. Quando eu falo um preto velho quimbandeiro, eu falo de um espírito que não se submeteu à prática judaico-cristã, que ele não aderiu a práticas católicas e ele se colocou como, ele fez uma resistência a um sistema opressor. Quimbanda. A Quimbanda, eu costumo falar que não é um culto que propaga a anarquia, a violência. Não. Na formação lá atrás, eu tenho 2 grupos de espíritos, se eu posso falar dessa forma. Espíritos que se adequaram ao sistema judaico-cristão, que vou ter manifestação de Preto Velho, de Exu, de Pombogira, que vão estar ali se manifestando em centros ali que eu tenho, centros de Umbanda, por exemplo, que tem um traquejo melhor com questões espírita, tem uma pegada mais católica, e eu vou ter espíritos que não se adequaram. Então, eles são espíritos que eles estão mais ligados a questões daquela afro-ameríndio. Lá atrás, eu nem estou usando tanto o termo de Quimbanda. Além disso, eu tenho 3 outros grupos de espíritos que vão responder. Eu tenho espíritos ligados à moralidade, espíritos ligados à amoralidade e espíritos ligados à imoralidade, que são aqueles espíritos que, mesmo sabendo de regras, porque no mundo espiritual eu tenho normas, eu tenho regras, eu tenho um comportamento ético, moral. A moral é imposta pelo sacerdote e pelo espírito que responde na casa. Lembrando que eu não posso ser maior daquilo que eu cultuo. Eu sou o que? Eu vou fazer uma intermediação entre o mundo espiritual e material. Quem vai ditar as regras, no caso aqui da casa, do terreiro aqui, é o preto velho quimbandeiro. Então, eu vou me submeter à moral e o tratamento que ele vai querer que eu tenha em relação aos iniciados, os filhos da casa e as pessoas que eu atendo. Eu tenho que acatar e ele tem que ter voz aqui. Do contrário, não teria por que eu usar jogo de búzios, não teria por que eu desenvolver todo um bom trabalho em torno de Umbanda, Quimbanda ou outras práticas espirituais. Então, gente, acho que já estendemos bastante tempo e eu acabei até falando um pouco da ancestralidade, que é o segundo tema aí da nossa mentoria. Mas eu consegui, assim, ir e voltar, falar um pouco para vocês sobre a questão um pouco da Gênese.
Claro que esse Gênesis da Quimbanda, claro que esse tema vai ser abordado com mais detalhes na mentoria. Então eu espero encontrar todos vocês nas turmas que já estão sendo formadas e a gente vamos nos deliciar aí para entender de fato o que vem a ser a Quimbanda, como que se desenvolve o culto e o que é a Quimbanda. A Quimbanda vai muito além de sangue, vela e encruzilhada, tá? Falando um pouco que vai muito além, quando nós estivermos falando sobre o reino de Quimbanda, a gente vai falar muito sobre o reino da mata, da macaia. Inclusive, vamos falar mais uma vez sobre a grande contribuição que, inclusive, o índio trouxe, né, ao facilitar o acesso do negro nesse vasto mundo aí que é das ervas, das folhas, da fauna e da flora. E vamos falar mais uma vez também sobre a questão da ancestralidade, da gênese da Quimbanda, que falamos de forma bem superficial. Então eu espero encontrá-los todos nas turmas que já estão sendo formadas. Saravá Banda, Banda Gira.